Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês, novamente, nosso conteúdo de história, né? Esse conteúdo que é um dos conteúdos mais da hora que existe, que é o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, que nós já começamos a ver na nossa aula anterior, onde nós estávamos falando sobre o avanço do eixo, tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai ver na nossa aula de hoje, galera? Nós falaremos sobre a ofensiva aliada e, olha que bacana, a participação nossa. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso é um negócio que às vezes a gente não sabe muito sobre isso, né? E é extremamente importante. Por que a gente não sabe? Porque não é abordado, né? Por exemplo, vai falar sobre guerra. Quantos filmes de Segunda Guerra Mundial sobre os Estados Unidos que você já não assistiu? Um monte, cara. Tem muito filme bom, tem muita porcaria também. Quantos filmes do Brasil na Segunda Guerra Mundial já assistiu? Já assistiu algum? Não, porque não tem. Né? Nós temos um filme da Primeira Guerra chamado Estrada 47, tá? Mas de Segunda Guerra não tem. Você não tem livros falando, você não tem a importância dada aos soldados brasileiros na mídia brasileira também. Né? Então, vamos lá, galera. Na aula anterior, a gente estava falando aqui, então, primeiramente sobre o chamado avanço do eixo. Tá? O que é isso? Vamos prestar atenção aqui rapidinho. O avanço do eixo. Quem que fazia parte do eixo? Alemanha, Itália e Japão. Nesse período de avanço do eixo é quando Hitler e os exércitos nazistas vão tomando conta de boa parte da Europa, vão anexando cada vez mais territórios. Em 9 meses, eles anexam muita coisa no território europeu, galera. Em apenas 9 meses, tá? Era fenomenal a capacidade expansiva que o exército nazista possuía, tá? A Itália vai anexar algumas coisinhas e o Japão também vai anexar regiões da China e algumas ilhas do Pacífico também, né? E a gente viu, último detalhe da nossa aula anterior, qual que foi? Lembra? Foi lá quando Hitler invade a Inglaterra e graças ao desenvolvimento lá daquela máquina feita pelo Alan Turing, né, ele consegue decifrar o Enigma, né? Depois essa máquina do Alan Turing vai se transformar no protótipo do computador, tá bom? E o Hitler perde algumas batalhas lá na Inglaterra, ele vê que não vai ter como ele invadir a Inglaterra, apesar de bombardear por muito tempo, né? E aí nós chegamos à chamada ofensiva aliada, que é uma outra fase da guerra, tá? Ó. Ofensiva aliada. O que foi isso, pessoal? Quando os aliados tiveram um ataque maior, participaram efetivamente da guerra. Quem fazia parte dos aliados, né? Eram França e Inglaterra. Qual o problema? A França havia sido anexada pelo Hitler. Tá? A França já não tinha mais força nenhuma. Professor, e a República de Vichy, que ficava ao sul, ela era um estado fantoche dos nazistas, com o Marechal Pétain enviando tropas ainda para lutar. Nós temos franceses que lutam ao lado dos nazistas, galera. Tá? Até hoje isso é alvo de críticas na Europa. E aí, então, graças a essa derrota ali de algumas batalhas na Inglaterra, né, o Hitler decide tomar outra atitude. Qual que é o problema que a gente tem, galera? Isso aqui é para ver outra coisa, mas observa aqui. A Alemanha nessa região, né? Aqui desse lado nós temos a União Soviética. Aqui no lado leste, aqui no lado oeste, nós temos França, que já estava invadida também, e mais aqui acima nós temos a Inglaterra. Qual que é o grande problema da Alemanha? Desde a Primeira Guerra Mundial, ter que lutar em duas frentes. Então, o Hitler tinha assinado um tratado antes da guerra com o Stalin, que era um tratado de não agressão, Molotov-Ribbentrop, dizendo que a Alemanha não atacaria a União Soviética e que a União Soviética também não atacaria a Alemanha. O Hitler é esperto, mano. Por que ele faz isso? Para ter que deixar de lado a União Soviética e vou tretar só por aqui. Só briga com a Alemanha Ocidental, né? Só que aqui o jogo mudou. Por que o jogo mudou, pessoal? Nós temos a chamada Operação Barbarossa. O que foi a Operação Barbarossa? Era uma operação que buscava invadir a União Soviética. Professor, mas você falou que os caras eram amigos, agora os caras vão tretar? Pois é, agora o jogo mudou. Tá? Então, os exércitos nazistas começam a marchar em direção à União Soviética. Tá? Ele pensou, bom, se eu não vou conseguir vencer a Inglaterra, vamos para o outro lado.
O Hitler meio que deu um erro aqui, tá? Ele dá um vacilo nessa parte. Uma hora ou outra, na verdade, também ele ia ter que tretar com o Stalin, tá? Então, os exércitos nazistas começam a ir em direção à União Soviética. Milhões de soldados, milhões, tá? A máquina de guerra da Alemanha era muito forte, tá? A Wehrmacht. E aí, então, nós temos a facilidade no início, tá? Devido à supremacia militar do exército nazista. Tá? As armas alemãs eram fenomenais. Os Panzers também deles, que eram os tanques de guerra que eles tinham na época, nesse período aqui, eram extremamente importantes e fortes, né? Que auxiliavam os alemães nesse processo. Tá? Eles conseguem invadir. Temos a eliminação de todos os bolcheviques encontrados. Olha, isso aqui é embaçado, cara. Sempre que o nazista pegava um comunista bolchevique, eles matavam esse cara na porrada. Tá? Ou aprisionava, ou matava na porrada, ou fuzilado, certo? E 1 milhão de soldados nazistas marcham em direção à cidade de Moscou, que é a capital da União Soviética. Tá? A União Soviética utiliza a chamada tática de terra arrasada. Onde que você já viu a tática de terra arrasada, galera? Lá quando o Napoleão Bonaparte, né, no seu processo de expansão, o que o animal do Bonaparte foi fazer? Invadir a Rússia no inverno. O que o Hitler vai fazer aqui? Invadir a Rússia no inverno também? Não. Ele vai no verão. Só que ele achou que no verão ele conseguiria vencer de boa, galera, essa guerra. Ele fala, mano, a União Soviética tem um bando de camponês lá, os caras mal sabem atirar, vão vir pra cima da gente com foice e martelo na mão, tá doido? A gente vai no tiro ali e mata esses caras. Pois é, esse é o problema. Quando eles vão invadindo a União Soviética, eles vencem, né, em Moscou, só que essa tática de terra arrasada é o seguinte, observa aqui comigo. Aqui, a Alemanha, certo? A Alemanha, então, as tropas nazistas vão invadindo em direção à União Soviética. Vão invadindo, vão indo em direção à União Soviética, os exércitos vão entrando cada vez mais. E aí o que é que o Stalin manda fazer, galera? A tática de terra arrasada. Eles vão tirando as pessoas das cidades e vão indo em direção ao interior da União Soviética. O cara foi um gênio, bicho. Quando ele faz isso, ele transfere o polo industrial, ele tem o polo industrial da da União Soviética, sendo transferido para outras regiões, que não seriam atacadas pelos alemães ali durante a invasão. E aí, o Hitler vai invadindo essa região, vai invadindo, e a tática de terra arrasada é o seguinte, ele destruiu todas as plantações, acabou com os mercados, não disponibilizou alimento. E aí, quando as tropas nazistas iam indo em direção à União Soviética, eles precisam se alimentar. O que aconteceu? Os caras começam a morrer de fome, a invasão da União Soviética demora mais tempo do que o planejado pelo exército nazista, começam a morrer de fome, e chega o exército, então, durante o período do inverno. Como eles vão entrando aqui, o que eles fazem? A União Soviética fala, beleza, vai vindo, nós estamos perdendo. Aí o exército nazista vai vindo. O exército soviético faz um ataque chamado ataque de formato de pinça. Eles deixam o exército nazista ir entrando para quando chegar na região de Stalingrado, que é a batalha mais violenta da Segunda Guerra Mundial, aí o exército soviético fecha aqui dentro o exército nazista. E aí nós temos a grande derrota do Hitler, que é a derrota na Batalha de Stalingrado. Maior derrota nazista, com certeza, dessa guerra aqui. Tá? Aqui, o Hitler já está ligado que deu problema para ele. Ele já sabe que foi ruim o que ele fez. Ele perdeu muito dinheiro, perdeu muito tempo também na invasão da União Soviética. E outra, a União Soviética falou, cadê o Hitler que ia ganhar de nós? A União Soviética sai voando ali, bicho. A União Soviética sai se achando cada vez mais, tá? E aqui a gente tem a representação da entrada até a Batalha de Stalingrado, tá? Os nazistas indo em direção a Moscou. E aqui na União Soviética, pronto, acabou. Os soviéticos venceram. E agora, Hitler, o que você vai fazer? Só que a guerra continua, né? E é nesse período que nós temos ainda durante a ofensiva aliada a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por que o Brasil entra na guerra e de qual lado, galera? Em 1941, nós temos ataques japoneses a Pearl Harbor. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só, isso é uma foto do dia do ataque a Pearl Harbor, que fica lá na região do Oceano Pacífico. Pearl Harbor fica no Havaí, né? Era um local de porta-aviões dos Estados Unidos, e o Japão estava passando por aquele processo de expansão. Eles expandiram tanto o seu território, né, que na verdade eles vão até a região de Pearl Harbor, atacam esse porta-aviões, e aí depois desse ataque do porta-aviões, aí os Estados Unidos, que até então estava neutro, entre aspas, declara guerra também ao eixo.
tá? O Brasil, por causa de empréstimos, por causa de investimentos feitos pelos Estados Unidos no Brasil, o território brasileiro o governo brasileiro nesse período, quem que é? O nosso querido Getúlio Vargas, vai declarar apoio aos aliados. E aí em 42, o Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial contra o eixo, tá? Problema, antes disso Vargas não deixava explícito para que lado ele ia entrar, né? Lembra que a gente falou sobre isso nas nossas aulas de Estado Novo. E aí, qual é o motivo de o Hitler não declarar, já desde o começo, guerra ao eixo? O motivo é esse aqui, ó. O Brasil tinha vínculos comerciais com a Alemanha. O Vargas estava tipo, tá, mas se eu entrar em guerra contra a Alemanha, eu tenho vínculos comerciais com ele, vai dar problema. Pois é. Só que no meio disso tudo, lembra que uma das teses do Estado Novo, qual era? O nacional desenvolvimentismo. O Brasil queria grana, o Brasil precisava de dinheiro. E aí os Estados Unidos falou, precisa de dinheiro? A gente empresta dinheiro para vocês. E aí a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi construída durante o governo Vargas, e outras empresas, serão empresas construídas com verba vindo dos Estados Unidos, com capital estadunidense, tá? Então, em 1941, os Estados Unidos também falam que queria construir uma base no Brasil, sabia disso? Que lá na região do Nordeste brasileiro foi construída uma base dos Estados Unidos, porque ali teria um acesso fácil ao Atlântico também, se viesse algum ataque pelo sul, e também para poder chegar à África para ajudar em alguma possível batalha, né? E os Estados Unidos concede empréstimos para o Brasil, né? Só que ainda assim o Getúlio Vargas não estava querendo entrar na guerra, mano. O Brasil só declara guerra quando ocorre o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Aí o Brasil, enfim, declara guerra. Quem que é esse cara aqui? É o Zé Carioca, personagem da Disney, né? O Walt Disney desenhou de própria mão o Zé Carioca, incentivando o Brasil a tentar entrar na guerra. E aí o Zé Carioca entra para o imaginário cultural, né? Ó, o Brasil é importante e tal. Aí os brasileiros começaram a puxar saco para os Estados Unidos, e aí isso serve também de uma forma de estímulo para a entrada do Brasil na guerra ao lado dos Estados Unidos, né? Olha aqui, a campanha do Brasil na guerra. Lembra que eu comentei com vocês? Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E o que a gente tem aqui, galera? O Brasil, então, vai entrar na guerra e o símbolo, o escudo brasileiro vai ser exatamente uma cobra fumando, demonstrando aí, ó, viu? Brasil entrou na guerra. Entra do lado dos Estados Unidos, né? Depois do afundamento de 36 navios brasileiros. O Brasil cria, então, a chamada Força Expedicionária Brasileira, que é uma força que ia batalhar lá na Europa contra os autoritarismos e totalitarismos do nazismo e do fascismo. Qual que é a importância do Brasil nisso, galera? Além da FEB, foi fundada a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, com um símbolozinho aqui da Senta Pua. Senta Pua é tipo, vamos nessa, vamos embora, Senta Pua. E aí virou o símbolo máximo do governo da FAB, da Força Aérea Brasileira aqui. Qual a importância e a participação do Brasil nessa guerra? O Brasil envia 25 mil soldados, tá? E a principal batalha que os soldados brasileiros participaram foi na chamada Batalha de Monte Castelo. A Batalha de Monte Castelo é uma batalha que acontece já mais para o fim da guerra, no norte da Itália, que vai ser importante para o fim do fascismo lá naquela região e para a derrota do Benito Mussolini também. Tá? O Brasil sofre um pouco porque, primeiro, o Brasil não tinha roupa, não tinha farda, não tinha armas. Os Estados Unidos vai fornecer essas armas e essas fardas para os brasileiros. No começo o Brasil sofreu porque as fardas muitas vezes não serviam. Tá? O Brasil tem de baixas nesse conflito cerca de 500 mortos e 12 mil feridos. Tá? Além disso, o Brasil nesse período aqui foi o país com o menor número de membros amputados. Os soldados brasileiros perderam menos membros. Por quê? Porque o brasileiro gosta de fazer uma gambiarra. Quando estava na região que estava muito fria e as fardas já não aguentavam mais sustentar, eles colocavam um jornal por dentro para poder aguentar o frio. E aí não perdia os membros por causa do frio. Legal? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre o Brasil no finalzinho da guerra. Tá? Aqui uma foto dos brasileiros lá em Monte Castelo, na Itália, né? Os brasileiros foram para lá para fazer guerra, mas também fizeram alguns filhos por lá. Tem descendente de brasileiro até hoje naquela região, tá? E aí a gente fecha esse período do avanço dos aliados na guerra e da participação brasileira na guerra também. Façam as atividades da plataforma sobre esse assunto para vocês e até a nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e tchau!